Hoje o nosso Café com Guerra é com um convidado muito especial. Uma pessoa que eu conheci e que conversamos bastante, né, doutor, pelo Instagram. Ele que tem um nome incrível, que representa um legado da nossa música. Sem contar que ele é um médico excepcional na nossa Serra Talhada e cuida de uma das áreas, ao meu ver, mais difíceis de ser detectada, que é a reumatologia. Doutor, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui contigo e poder, sei quando for passar o episódio do podcast, já não estaremos mais em fevereiro, mas aqui ainda em fevereiro, falando um pouquinho sobre a fibromialgia e também falando um pouquinho sobre o lúpus também. Vamos falar, com certeza. Que aí, realmente, a gente se fala há, acho que mais de ano, e graças a Deus agora deu certo da gente. Agora deu certo nosso café, não foi, doutor? Isso, agora... Mas antes da gente chegar lá no lúpus e na fibromialgia, quem é doutor Belchior? É sertanejo? Seu pai era fã do icônico Belchior? Isso, então deixa eu começar então explicando um pouquinho a origem do nome. Uhum. Que aí realmente, por exemplo, tem muita gente que conhece, que meu pai é um comerciante famoso aqui na cidade, chamou ele de Bel da Granja, justamente por esse apreço pelo cantor. E aí, realmente, ele gosta muito de Belchior, e tanto que ele sugeriu e minha mãe aceitou, né? Minha mãe aceitou e por isso que estamos aqui, Belchior. E aí, por influência dela, o Tiago também. Aí, Belchior, Tiago. E o doutor é fã de Belchior também? Eu gosto bastante. Eu sou suspeito para falar, que eu gosto muito da MPB. E falando assim, especial, por exemplo, dele, por exemplo, o pessoal do Ceará lá, o Belchior, a Melinha, o Ednardo, são assim, cantores da nossa MPB que a gente gosta bastante. E... que são assim grandes artistas que são exemplos para a gente de como a gente pode, mesmo no sertão, claro, na região mais simples, a gente pode fazer algo muito, muito bem feito. Verdade. Belchior era incrível. Ele era incrível. Então quer dizer que o senhor é daquele sertanejo que foi criado aqui no sertão e que foi para algum centro urbano para fazer medicina e não quis a vida lá da cidade grande e decidiu voltar. É como o Matuto fala, parece que a gente que é de Serra Talhada, parece que a gente enterra um umbigo aqui. É verdade. E volta. Aí, graças a Deus, como disse, tive toda a oportunidade de estudar. Meus pais me deram essa oportunidade. E aí, por exemplo, estudei aqui boa parte da minha vida no Imaculado. Lá no Colégio Normal? Isso, na Escola Normal. Na Escola Normal. O senhor se formou em que ano, doutor? Se recorda? Que aí eu estudei até a 8ª série lá e fui fazer o ensino médio lá em Recife, no São Luís. Sei. E aí, que aí me formei em 2000 e na escola foi em 2013. Aí, por exemplo... 2013, certo. Não, tô falando besteira. Tá não? Vendo? Não tem problema. Que aí, por exemplo, eu terminei a escola foi em 2009, na verdade. 2009. Que aí foi quando eu entrei na faculdade. Aliás, 2008, tá vendo aí? Eu tô ruim de nome. Então nós temos a mesma idade. O senhor é de 86? Sou de 89. 89, entendi. Tem uma diferençazinha. Que aí, por exemplo, nasci em 89, aí foi isso mesmo. Que aí terminei a escola, foi isso mesmo, foi em 2008. Que ainda teve mais um ano de cursinho, foi quando eu passei na prova de medicina lá em Recife. Graças a Deus. Entendi. Consegui me formar lá na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. Lá em Recife, graças a Deus, em 2015. Aí ainda trabalhei 1 ano e meio, por exemplo. Preferi voltar aqui pro sertão porque, não sei hoje em dia, mas na minha época lá de formatura, lá em 2015, estava lá no meio das festas e estava a nossa diretora na época, que era, por exemplo, ela é até hoje responsável, agora está mais responsável pelo Eduardo Campos do que pelo OSPAN, mas estava eu me formando e estava a Mauriciana já me ligando. Mauriciana, doutora Mauriciana, ó, você é incrível, e eu já fiz um convite, quero fazer de novo, eu quero conversar com a senhora aqui, viu? Porque a senhora é responsável por toda essa estrutura e é bom conversar, a senhora é incrível, tem uma história muito legal que eu já sei, eu quero saber aqui. E aí, lá em 2015, já estavam me ligando, de não, você vem trabalhar aqui em Serra, você vem me ajudar aqui no OSPAN, e assim foi feito. E aí, ainda trabalhei 1 ano e meio aqui no sertão, como disse, criar aquela gordurinha para poder o cabelo ir
para fazer a residência. Fazer a residência. E aí, como eu disse, eu tinha essa ilusão na cabeça, dizer, por exemplo, eu só faria a residência ou em Recife ou em São Paulo. E aí deu certo de ir para São Paulo, aí fiz a residência de clínica lá em São Paulo. De clínica médica. Mas só que a experiência em São Paulo, por exemplo, acho que para quem vai lá viajar, passear, é bom demais, tem muita opção de Mas norma tudo para ir para lá, a gente sofre, né, doutor? Agora, para quem vai morar mesmo, para viver naquela loucura. Ali é um caos. É difícil demais. Olha, eu que sou recifense, né, conheci minha esposa em Recife, minha esposa é sertaneja, daqui de Serra Talhada. O senhor até conhece os irmãos dela, né? Sim, sim, Rômulo, George. Gosto muito demais dessas duas figuras. Um na ortopedia e outro na cardiologia, não tem nada a ver com o outro nas especialidades. Exato. Mas são, assim, grandes profissionais que gosto muito deles. Que coisa boa. E aí, eu não gosto nem de Recife, quanto mais de São Paulo. São Paulo é bom para passear. Você vai passear sem pressa. Não. Uma hora no trânsito, tá tudo tranquilo, você tá de boa, mas para morar ali eu não quero não. Não, é isso mesmo. Porque aí eu cheguei a morar 3 anos lá em São Paulo, mas já tava saturado lá da... Se o senhor é de 89, o senhor estudou com os meninos? Ou não? Não cheguei a estudar com eles, não. No colégio normal, na escola normal aqui? Não, acho que eles eram uma turma... Na frente do senhor? Uma turma na frente, Entendi. É que apesar de ser de 89, dessa questão lá na escola, só me deixaram que, por exemplo, que em teoria o jardim era com 3 anos, por exemplo. E tinha gente que entrava antes, com 2 anos e meio, só que eu entrar mais tarde. Entrou um pouquinho depois. Só que eu entrei com 3 anos e meio. Entendi. Aí por isso que acho que acabou não coincidindo com porque eu acho que o senhor tem a mesma idade deles. Sim. Ô, doutor, e sempre quis reumatologia, porque é uma área tão, assim, incomum para nós leigos, né, que não somos da área da saúde. É uma área tão incomum, né? Sim. Por exemplo, acho que das especialidades clínicas, talvez a que seja mais difícil e complexa realmente, porque muitas das doenças a gente não compreende totalmente o motivo de, por exemplo, de ter essa desregulação dentro do organismo da gente. A gente não sabe, por exemplo, qual o gatilho que foi que fez a doença aparecer, despertar e a pessoa ter lá um problema que vai... Por exemplo, a própria célula de defesa dela, que era para gente, por exemplo, para ajudar a combater infecção, atacar uma bactéria, um vírus, e aí a pessoa ela começa por exemplo, o próprio sistema de defesa dela começa a atacar. Por exemplo, ela mesma, né? Isso, começa a atacar ela mesma, aí começa a atacar a pele, a articulação, aí pode ir para o rim, pode ir para o pulmão, para a cabeça, e aí realmente é uma doença, por exemplo, é uma especialidade... É uma coisa louca, né? Isso, é uma especialidade que realmente a gente... como diz, gosta de quebrar a cabeça mesmo. Eu imagino. Para chegar nesses diagnósticos meio malucos, como a fibromialgia. Como a fibromialgia e o lúpus, que aí realmente o lúpus é uma doença que ela pode se manifestar de diversas maneiras e que a gente tem por exemplo, o reumatologista mesmo, por exemplo, aquele que gosta mesmo da especialidade, ele gosta das doenças como o lúpus, que realmente desafiam você a chegar no diagnóstico. Entendi. Uma das coisas que a gente mais escuta, doutor, dos nossos clientes, dos amigos que sofrem, né, com a fibromialgia, e eu acredito que com o lúpus também, me corrija se eu estiver errado, é que as pessoas pensam que é frescura. Fulano é muito fraco, fulano é uma preguiça, é morto, é cheio de dor, é cheio de pantim. Eu nunca vi. Vou aproveitar então, já que você deu essa deixa, que aí realmente, por exemplo, você, por exemplo, para o lúpus fica mais fácil, porque realmente você tem uma manifestação de, por exemplo, você vê lá a lesão de pele, por exemplo, a asa de borboleta, você vê realmente uma lesão de pele, é mais fácil da gente entender e da gente ver a doença. Mas, por exemplo, o lúpus também, muitas vezes ele não tem nenhuma manifestação assim visível por fora, mas a pessoa está lá, cheia de dor na articulação, dor nos músculos. Sim. E aí, por exemplo, não só o lúpus pode ser a causa dessa dor crônica, como outras doenças da reumatologia, como artrite reumatoide, a espondiloartrite, mas muitas vezes uma causa muito comum que aí também que tem alguns pacientes em comum contigo, que eles têm, por exemplo, é o problema da hérnia de disco, muitas vezes é uma causa de dor crônica, que aí, por exemplo, uma causa mecânica, que ele tem, por exemplo, um motivo lá para ter a dor, e aí essa dor ela vai cronificar. E aí a pessoa que sofre todo dia lá com a dor, o organismo dela meio que fica
fica muito sensibilizado e Sim. passa a entender coisas que não deveriam ser dor como dor. E aí, junto da dor, eu acho que, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, é como se fosse um tripé, que aí são 3 coisas. A questão da dor, a questão da insônia, por exemplo, da dificuldade de dormir, os problemas de sono, que vão levar ao cansaço. E aí, esse conjunto vai se retroalimentando. A pessoa que não dorme direito vai acordar cansada, que vai acordar com dor, e fica esse ciclo vicioso. E o sertanejo, que é conhecido por ser casca grossa, por ser o caba macho, não no sentido machista, por favor, a mulher também, da mesma maneira, forte, íntegra, trabalhadora, guerreira, que está lá na roça. E antigamente, talvez a ciência não conhecesse tanto a fibromialgia, e aí essas pessoas tinham esse estereótipo, ou isso é mais recente? Isso é uma pergunta que várias pessoas fazem, pelo menos pra gente aqui. Eu acho que muitas vezes a questão do estereótipo, do estigma mesmo da doença, acho que muitas pessoas muitas vezes tinham sintomas que eram compatíveis, mas muitas vezes não queriam demonstrar, não queriam realmente procurar ajuda, justamente por essa questão desse estigma, dessa desinformação, que realmente a doença realmente ela é muito... muitas vezes ela pode ser muito incapacitante. Sim, sim. A questão dessa... Por exemplo, vou tentar resumir a fibromialgia como se fosse uma desregulação do sistema nervoso. Que, por exemplo, essa pessoa que tem o quadro da dor crônica, por exemplo, ela sente a dor lá todo dia, ele vai tendo essa desregulação do sistema nervoso, e aí, por exemplo, os mediadores que estão lá dentro do sistema nervoso vão acabar tendo uma desregulação. E aí, como eu falei, por exemplo, coisas que não eram para causar dor, acabam causando dor. Por exemplo, muitas vezes a pessoa, por exemplo, um simples toque vai ser capaz de desencadear a dor, e muitas vezes, por exemplo, um esforço mínimo, por exemplo, a pessoa não consegue lavar um prato, varrer uma casa, todas essas atividades que, por exemplo, para uma pessoa que não sente a dor, são muito simples e que ela consegue fazer sem nenhuma dificuldade antes, depois que ela tem, por exemplo, essa questão da fibromialgia, ela acaba tendo uma dificuldade para tudo. E aí, como eu falei, por exemplo, quando a pessoa está em crise mesmo da doença, na crise álgica, vai aquele tripé lá, vai agir. Por exemplo, a dor, na dificuldade de dormir, no cansaço, e com certeza, quem não dorme direito, quem fica todo dia cansado, com dor, também vai ter problema... O humor deve ser péssimo, né? Problema ansioso, depressivo. Aí vai comer muito, engorda, é terrível. Isso. E aí também, por exemplo, a questão, muitas vezes, o intestino também não funciona direito, e aí muitas vezes, até a dificuldade dos pacientes, que muitas vezes ele tenta até fazer uma dieta e não consegue perder peso. Porque muitas vezes de questão, até, por exemplo, eu acho que também tem um componente... Nada comprovado cientificamente, mas tem uma desregulação hormonal também. Entendi. Que acaba ajudando esses pacientes, muitas vezes, a perder peso, e muitas vezes pode ser também até um pouquinho de efeito colateral do tratamento de algumas medicações que ajudam até, muitas vezes, a reter um pouquinho de líquido. Entendi. Que é importante para esse paciente, muitas vezes que ele entenda a importância da atividade física. Que aí, por exemplo, o paciente, ele acha estranho, por exemplo, ele estou lá sentindo dor e eu vou fazer atividade física? Sim. Você já está ruim, você já não dormiu direito, ou muitas vezes você dorme muito, mas o sono não restaura, né, doutor? Isso, o sono muitas também vezes... acontece, né? Por exemplo, esse distúrbio do sono pode ser também um sono que a gente chama de não restaurador, por exemplo. O cara dorme cansado e acorda cansado. E dormiu 8 horas, 9 horas, 10 horas. Isso, dormiu com a quantidade suficiente para descansar, e acaba que não descansa. Ô doutor, e antes da gente falar de como resolver como atividade física, a dor também ela vai mudando, né? Por exemplo, uma hora tá nos quartos, outra hora vem para a espátula, outra hora vem para o braço, para a mão. É o sistema nervoso realmente gritando com o corpo a fibromialgia? Isso, por exemplo, dessa desregulação do sistema nervoso, do sistema hormonal, que aí realmente, por exemplo... Dói tudo. Você perguntar para o paciente, dói do fio do cabelo à ponta do pé. Bota uma camisa e você sente o incômodo do tecido. Isso. Não é, doutor? Uma sensibilidade. Isso, a sensibilidade ao toque é uma sensibilidade muito importante, que aí realmente, como disse, parece que tudo está desconfortável
para ele. E aí é importante, por exemplo, essa questão desse apoio emocional dentro de casa, por exemplo, da pessoa, por exemplo, principalmente a questão do parceiro, claro, dos filhos, dos pais também, que geralmente, por exemplo, os pacientes geralmente são, como você bem falou, por exemplo, geralmente são mulheres, mulheres jovens, e, por exemplo, no nosso sertão aqui, eu vejo muito desse perfil social de ser, por exemplo, uma mãe, por exemplo, geralmente é uma mãe muito forte, é uma mãe que, por exemplo, dá conta da casa, por exemplo, trabalha, cuida dos filhos, tem uma carga emocional muito importante. E aí uma hora trava o computador. Isso, aí tem hora que, como diz, né, tem hora que o sistema lá de regulação dela, como meio que diz assim, não, agora você precisa cuidar de você, não... É verdade, é desse jeito, doutor. Aqui, as clientes que a gente atende é desse jeito, são mulheres guerreiras que passaram a vida inteira tendo muitas dificuldades, e eu trago esse contexto até para mim, que eu tenho TDAH. E eu descobri o TDAH depois de velho. E assim, depois de terapia, você olha assim, cara, como foi difícil me formar. Como foi difícil passar por aquele período. Hoje eu entendo que para mim foi mais difícil do que para outras pessoas que não têm um TDAH. E eu acho que a mulher que tem a fibromialgia deve pensar também, né? Caramba, fulana faz tudo isso, mas eu não consigo. E aí o emocional vai lá para baixo, né? Sim. E piora mais ainda. Isso, que, por exemplo, você for pensar, por exemplo, a pessoa que está lá com a dor, está lá sem vontade de fazer nada, está realmente ansiosa, depressiva realmente, e aí quem está lá junto, em vez de dar o apoio... Deixa de frescura, mulher. Em vez de compreender, tentar ajudar, e eu acho que, por exemplo, a doença ela é cíclica, por exemplo, como tudo na vida vai ter altos... Boa pergunta. Vai ter altos e baixos. Tem um momento que vai estar pior, tem dias que vai estar melhor. E é assim mesmo. Acho que é um dia após o outro. A gente tem que entender essa variação, essa variabilidade da doença, e que você, por exemplo, você não é a mesma pessoa todo dia. Acho que Sim. Você tem que viver um dia após o outro. E todas as pessoas com fibromialgia não necessariamente possuem os mesmos sintomas, né? Isso, por exemplo, tem uns que têm sintomas que vão ser mais expressivos, por exemplo, tem uma pessoa que vai ter os sintomas mais... O nevoeiro mental. Isso, ele pode ter realmente esse componente neurológico mais importante, por exemplo, essa questão do fibrofog, que a gente chama, é muito importante. E que tem algumas pessoas que não, por exemplo, outras, por exemplo, vão ter mais o componente ansioso depressivo, tem outros que vai ter mais essa questão do síndrome do intestino irritável, aí tem outros que vai ter mais essa questão de afetar mais o sono, outros vai ser mais o cansaço, e, por exemplo, é uma doença que é muito, muito diversa, e realmente, por exemplo, ela tem uma necessidade de um acompanhamento não só do reumatologista, como de outros profissionais. Multi, né? Tem que ser realmente uma equipe multiprofissional, que eu acho que mais para frente vai falar especificamente dessa questão da lei. Bora. Que aí a lei, ela, por exemplo, eu achei que, por exemplo, foi um pouquinho de exagero da lei classificar, Sim. classificar como deficiência. Acho que, por exemplo, nem todo mundo vai realmente ter a fibromialgia, vai ter esse grau de deficiência, mas é importante até para a gente conseguir que todo mundo tenha acesso a todos esses profissionais da equipe multi, não só, por exemplo, a questão do médico, o reumatologista, o psiquiatra, como também a questão da psicologia, a questão da fisioterapia, da terapia ocupacional, de todos esses profissionais, eles agirem em conjunto para ajudar no tratamento e também entender cada paciente, cada pessoa da melhor maneira e tentar ajudar a enfrentar. Que, por exemplo, eu acho que, na verdade, a fibromialgia por exemplo, essa grande desregulação do sistema nervoso que vai levar essa sensibilidade maior à dor. Entendi. Ô, doutor, e não existe um exame, né? Dizer assim, um exame de sangue que você faz e diz, não, você é diabético. Um ecocardiograma que faz e vê, não, você tem uma insuficiência cardíaca. Um raio-x que vê que você tem uma lesão no nervo muscular, no tendão, alguma coisa.
não tem um exame. Como é que a gente consegue detectar, né? Como é que o senhor detecta a pessoa com a fibromialgia? Olha ali para a câmera e diz, gente, é assim, assado. Antônio, essa é uma excelente pergunta, uma pergunta que é muito frequente no consultório e também no dia a dia. As pessoas que, como eu disse, que sabem que você é reumatologista, muitas vezes gostam de fazer essa pergunta, que é uma pergunta realmente muito interessante. Que, por exemplo, quando você vai pensar de outras doenças, nesse caso vou citar o lúpus, que, por exemplo, geralmente a gente tem lá um FAM positivo e aí vai levar a gente a pensar, por exemplo, investigar mais um pouquinho, que, por exemplo, mas também não é assim, por exemplo, nem todo mundo que tem um FAM positivo vai ter lúpus, é como se fosse um exame de triagem, e aí com esse FAM positivo a gente vai investigar, vai solicitar mais outros anticorpos e vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, como eu falei, por exemplo, tem lá a manifestação de pele, vai ter alteração renal, pode ter até alteração hematológica, e na fibromialgia, infelizmente a gente não tem exame, por exemplo, não tem um raio-x, não tem uma tomografia, não tem uma ressonância que prove a gente que ele tem realmente esse diagnóstico da fibromialgia. O que muitas vezes, por exemplo, esses exames podem ajudar, por exemplo, o raio-x, tomografia, a ressonância, eles vão ajudar a gente para a gente identificar a causa da dor, a gente identificar, por exemplo, se ele tem lá uma hérnia de disco, se ele tem uma espondiloartrite, se ele tem alguma doença que seja a causa, o motivo lá da dor crônica, e para a gente entender, mas o diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico clínico, por exemplo, é por esse tripé de sintomas e de todos esses sintomas que vêm associados à fibromialgia. E aí, por exemplo, por que vai ser importante nesses pacientes que têm essa dor crônica a gente investigar outras causas fora a fibromialgia? Porque, por exemplo, pensando na questão da espondiloartrite, se a gente achar, por exemplo, fez lá a ressonância de sacroiliacas, encontrou alteração típica, por exemplo, também um HLA-B27 positivo, que, por exemplo, que também ajuda no diagnóstico da doença. Aí, por exemplo, nesse paciente que tem lá, por exemplo, a dor crônica no quadril, a gente vai conseguir fazer o tratamento adequado e conseguir tratar esse problema da espondiloartrite e muitas vezes reduzir os remédios pensando na questão da fibromialgia, que aí essas doenças elas podem coexistir. Por exemplo, não é muito comum, por exemplo, paciente que tem lá artrite reumatoide, o lúpus, a espondiloartrite, vou citar essas três que são mais comuns, que elas têm, por exemplo, elas acabam funcionando como uma causa da dor crônica e ele vai acabar tendo a fibromialgia. Muito comum que elas apareçam em associação, essas doenças. Entendi. Uma pergunta bem ignorante, doutor. Bem ignorante. O ortopedista cuida dos ossos, o reumatologista fica mais nas juntas? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, acho que seria mais uma divisão, por exemplo, você for pensar grosso modo, seria uma divisão mais clínico-cirúrgica, por exemplo, a questão de, por mais que, por exemplo, tenho alguns colegas ortopedistas que também são excelentes clínicos da parte ortopédica, por exemplo, eles não são, vou citar então o próprio Rômulo mesmo, seu cunhado, que ele é, por exemplo, é excelente ortopedista também da parte clínica também. É, cirurgião, né? Por exemplo, ele também, por exemplo, muito bom ortopedista, cirurgião, mas também ele faz a parte clínica. Aí a reumatologia, ele cuidaria mais, por exemplo, da parte clínica. Entendi. E também da parte mais imunológica, por exemplo. O problemas lá que geralmente vai dar as doenças na reumatologia é justamente isso. São doenças que eles vão, por exemplo, como eu te falei, aquela questão do fundo imunológico, daquelas nossas células de... Desculpa. Não, sem problema. Isso é aqueles marketing, né? Sabe o que foi que eu fiz? Eu bloqueei meu celular de receber ligação do número desconhecido. Acabou. Acho que ela acabou, porque quem quer falar com você, se ligar e não conseguir, manda uma mensagem no Zap, ou liga pelo Zap. E aí dá certo, mas porque é muito chato, gente, esse negócio de marketing, é 10 ligações no dia, você atende, não fala nada, não é? É horrível. Não, eu acho que não é só o pessoal do telemarketing, o pessoal lá dos presídios também, é verdade, dos presídios também.
É verdade. Deixa eu ver, que eu até me perdi. O senhor estava falando da questão imunológica, que o reumatologista também se atenta bastante à parte imunológica, tendo visto que é uma das próprias raízes da fibra, né? Isso, por exemplo, a gente teve, por exemplo, na reumatologia, por exemplo, comparação lá com a ortopedia, que, por exemplo, a ortopedia cuidaria mais da parte cirúrgica e o reumatologista mais da parte clínica. E aí, por exemplo, essa questão do fundo imunológico é realmente nossas próprias células de defesa que acabam atacando por exemplo, é natural, por exemplo, a gente tem as células de defesa lá para a gente combater infecção, bactérias, vírus, fungos, que é aí normal da gente ter essas células que combatam essas infecções e tudo mais, mas aí tem uma desregulação, a gente não sabe ao certo qual o gatilho para ter essas doenças autoimunes, e aí com esse gatilho ele vai acabar atacando nosso próprio corpo. E aí a fibromialgia, infelizmente, a gente não consegue ainda identificar o que é que causa essa desregulação do sistema nervoso, por exemplo, que eu acho que é uma parte mais de mediadores neurológicos, por exemplo, são dentro do nosso sistema nervoso, que tem essa desregulação desses mediadores, por exemplo. Os receptores das sinapses, das coisas lá. Isso. Que aí são substâncias, por exemplo, são substâncias que tem dentro do organismo da gente, que aí vai ter uma desregulação mesmo, por exemplo, coisas que não eram, por exemplo, uma atividadezinha mínima, um toquezinho que não era para causar dor, vai acabar causando dor. Entendi. E por aí vai. Isso tem a ver com umas pessoas que eu já vi uma síndrome que não sente dor, ao inverso, de maneira inversamente proporcional? Tem uma síndrome, né, que você vê de vez em quando na internet, fulana de tal não sente dor, aí o pessoal toca, bota o fogo e ela não sente dor de nada, ou aquilo é só sensacionalismo mesmo? Acho que tem o sensacionalismo da internet mesmo, mas acho que tem um componente sim. Por exemplo, a gente for pensar de algumas doenças, por exemplo, vou citar uma que é muito comum ainda, não deveria ser, mas ainda é muito comum da nossa região, principalmente da questão da hanseníase, que, por exemplo, que o paciente que tem lá aquela lesão de pele, é verdade, e que perde a sensibilidade, e realmente ali, na verdade, por exemplo, é que a hanseníase, o bacilozinho lá, por exemplo, da bacilo de Koch, que ele vai realmente atacar lá o nervo, e, por exemplo, o nervo que está lá na ponta, geralmente justamente isso, os nervos que são mais periféricos, ele vai acabar danificando e a pessoa perde essa sensibilidade, perde a dor. E aí realmente seria um mecanismo inverso. O inverso, né? O inverso da fibromialgia, por exemplo, que aí na fibromialgia, qualquer coisa você sente dor lá, não. Você pode tocar... O pessoal pega até uma agulhazinha, né, para se fazer o teste, né, da hanseníase. Doutor, acho que a gente já falou de todos os sintomas, né, da fibromialgia. Será que ficou mais algum? Por exemplo, acho que a fibromialgia realmente é muito, assim, muito diversa, mas acho que dentro daquele tripé a gente acaba englobando tudo e, como a gente falou, essa questão da alteração do intestino, também da alteração do humor, do sintoma ansioso, depressivo, e também, como eu falei, que, por exemplo, como ela geralmente vem em associação com outras doenças, muitas vezes pode ser, muitas vezes até difícil a gente diferenciar o que é realmente da doença de base do que é da fibromialgia. Entendi. Então ela muitas vezes é associada a outras. Isso, e aí muitas vezes é até um desafio para a gente entender realmente o que é da doença de base em si e do que é realmente da fibromialgia. E por isso que é importante essa avaliação como um todo do paciente. Claro, com certeza. Não vai inventar de ir no Google, não, inventar uma consulta, vai lá no Dr. Belchior para resolver. Que aí por isso que vai ser importante, essa questão, por exemplo, a história do paciente é importante, a questão do exame físico, e também vai ser importante alguns exames complementares. Muitas vezes solicitar o exame de sangue, solicitar o exame de imagem, para a gente ver direitinho se aquilo por exemplo, faz parte da doença de base, por exemplo, se é uma atividade do lúpus, se é uma atividade da artrite reumatoide, se é uma atividade de uma espondiloartrite, ou se realmente é uma crise da fibromialgia. E aí, por exemplo, vai ser importante essa avaliação periódica, por exemplo. Não é porque você está bem e dizer assim... não vou mais no médico. Não, estou curado, não vou mais lá. Não é assim não. A gente tem que... É importante ter o acompanhamento periódico e ter
também por exemplo, mesmo que você esteja bem, por exemplo, pelo menos a cada 6 meses, 1 ano, é importante você estar lá para fazer os exames, para ver se está tudo bem e, se sim, ter um acompanhamento que a gente chama de acompanhamento horizontal, realmente ter acompanhamento contínuo para a gente ter por exemplo, importantíssima a questão de ter um diagnóstico preciso e de ter o acompanhamento, porque, por exemplo, a doença, por exemplo, as doenças da reumatologia, muitas vezes elas, por exemplo, elas hoje são uma coisa... Elas são... Não são lineares, né? Não são lineares. Feito uma pressão alta, que você toma um remédio todo dia e vai segurando de boa. Mas mesmo muitas vezes a questão do remédio lá da pressão alta, do diabetes, muitas vezes também com o tempo... Precisa observar, porque o organismo pode se acostumar, né? Que eu acho que a melhor comparação das doenças reumatológicas, que elas são crônicas, é justamente isso, com a pressão alta e com o diabetes, que, por exemplo, que são diagnósticos também crônicos, que, por exemplo, você não vai conseguir curar, mas você vai conseguir tratar e ter uma boa qualidade de vida se você seguir direitinho as recomendações, por exemplo. Muito bom. De você cuidar da dieta, você cuidar, por exemplo, de fazer atividade física, de cuidar de tomar as medicações direitinho. E hoje em dia, graças a Deus, por exemplo, não falo alguns anos atrás, é que realmente vou voltando assim nos tempos lá dos meus professores, graças a Deus, eles, por exemplo, muitas vezes não tinham um tratamento adequado. E hoje em dia, graças a Deus, com a evolução da ciência, das medicações, do uso principalmente dos biológicos. Os biológicos realmente mudaram a vida do paciente que tem artrite reumatoide. Biológico é o que, doutor? Explica aí. Então, o biológico é uma medicação que a gente faz como se fosse um anticorpo. Porque, por exemplo, usando naquela base imunológica lá das doenças, a gente pensou no tratamento, e aí a gente viu, na verdade, até roubando um pouquinho, porque, por exemplo, tem alguns tratamentos que são parecidos com da oncologia, que aí, só que geralmente a gente usa doses mais baixas, não são quimioterápicos como lá na oncologia, que a gente viu que essa questão imunológica, como as células de defesa elas estão superativadas, vou colocar assim, que elas estão mais ativadas do que deveriam, aí nosso organismo ele tem essa superprodução dessas células de defesa que acabam atacando nosso próprio corpo. E o que foi que a gente entendeu? Que, por exemplo, que tem algumas medicações que vão inibir a produção dessas células. Entendi. E aí os biológicos hoje em dia, que, por exemplo, que a gente tem algumas classes dessas medicações, como uma delas é o inibidor da JAK, outras como o anti-TNF, que, por exemplo, que é justamente onde nessa formação das células de defesa é onde elas vão agir. Aí, por exemplo, todas essas medicações é como se fosse um anticorpo, só que a gente tem alguns deles que são anticorpos em comprimidos e tem outros que são anticorpos injetáveis. Aí a gente tanto pode aplicar subcutâneo, quanto também pode aplicar endovenoso na veia, que aí, dependendo de cada caso, a gente vai direcionar o melhor tratamento. Entendi. Olha, gente, então, você não precisa buscar o médico apenas quando estiver na crise. E lembrando que o Dr. Belchior aceita o Plano BM, né? Ele é parceiro do Plano BM. Isso mesmo. Não é, doutor? E os parceiros do Plano BM têm uma facilidade, tem um descontinho na consulta, não é, doutor? Isso, que aí a gente consegue ajudar essa população, claro. Essas pessoas, né? Isso. Todo esse pessoal que tem o BM, a gente consegue lá fazer um desconto especial e... Muito bom. Que também queria agradecer, então, o pessoal lá do BM por essa parceria e que a gente tem visto que, por exemplo, cada vez mais a gente consegue ajudar mais pessoas. Claro. Com essa ajuda do pessoal do BM. Então você que tem um Plano BM, vai lá no Dr. Belchior, ele fica ali, ó, perto do Hospital São Vicente, naquela lateral, né, doutor? Isso, é que na verdade é como se fosse uma extensãozinha, que, por exemplo, consultório da própria São Vicente. Eu não sabia. Que são os consultórios de especialidade lá da São Vicente, que aí eu estou junto lá, por exemplo, com a doutora Hélida, pneumologista. Hélida vem, sabe quando? Hélida vem semana que vem. Aqui. Excelente. Hélida é incrível. Excelente profissional, assim como eu, também especialista, né, pneumologista, também professora da UPE, assim como eu, e também preceptora também do hospital lá, Eduardo Campos, que a gente, graças a Deus, eu estou vendo que a gente está crescendo cada vez mais como
como polo médico, e graças a Deus a gente vê crescendo o número de especialistas, por exemplo. Tem seus cunhados lá, por exemplo, cardiologista, ortopedista, tem a Hélida Pneumo, tem eu, reumatologista, e a gente está tendo cada vez mais especialistas e retornando para nossa cidade, para nossa Serra Talhada, e a gente, como disse, por mais que a gente tivesse um certo pé atrás, um certo receio de dizer como é que a gente vai conseguir formar esses meninos, mas graças a Deus a gente tem formado boas turmas na Universidade de Pernambuco. Isso, tem excelentes estudantes de medicina aqui no campus de Serra Talhada, e a gente tem contribuído cada vez mais na formação desses estudantes e crescendo como polo médico. A gente tem até agora a residência de clínica médica lá no Hospital Eduardo Campos, né? E a gente tem ajudado e tem visto o crescimento, porque, por exemplo, ano passado entraram 2 residentes de clínica, e aí, por exemplo, tem um que é da casa, por exemplo, tem um que é formado na própria UPE de Serra Talhada, e tem outro que veio de Recife. E mesmo de Recife, que conheceu lá, por exemplo, toda aquela... toda a estrutura lá de Recife, por exemplo, que realmente a gente querer comparar aqui com a capital. Não dá. Porque, por exemplo, a capital lá vai absorver demanda de todo o estado, claro, e até de outros estados. Porque, por exemplo, a gente não pode esquecer que Pernambuco e Recife é realmente uma referência dentro do estado e dentro do Nordeste. Recife é uma referência nacional, né? Isso. Em termos de hospitais, de profissionais da área, de médicos. Né? Com certeza. A gente tem referências, acho que até nacionais e internacionais, por exemplo, trazendo um pouquinho para a seara da reumatologia lá em Recife. E o residente, por exemplo, do residente lá que é natural lá de Recife, que está aqui com a gente, ele tem se agradado daqui, que, por exemplo... Coisa boa, já está querendo ficar. Já está querendo ficar. Quem bebe da água daqui, negão, fica. Eu bebi e fiquei. Que aí a gente tem visto que, por exemplo, o Eduardo Campos ele tem conseguido drenar uma quantidade grande de pacientes de toda a região aqui do... Que não vai para Recife. E aí, muitas vezes, a gente tem conseguido resolver aqui, por exemplo, coisas que... Eu vou citar, por exemplo, 4 anos atrás, quando eu retornei depois da residência, vou citar um caso da cardiologia, por exemplo, estava de plantão lá no OSPAN, e aí o paciente que infartou, que a gente precisava mandar para Recife, para Caruaru, hoje em dia a gente consegue tratar e resolver aqui. Verdade. Com grande apoio, muitas vezes, até do seu próprio cunhado, do George. Dr. George, meu cunhado. Que é uma referência nessa questão da cardiologia, para fazer o cateterismo e tudo mais, e a gente vê cada vez mais nossa região crescendo como... Vamos gravar com ele, porque ele estava meio ocupado, estava fazendo uns cursos, vai se mudar agora, quando a vida dele se acalmar, que é difícil, ele vem para cá para gravar. Acho que médico, por exemplo, acho que a gente, profissional liberal, a gente está sempre procurando a sarna para se coçar mesmo. É corrido. A gente sempre... E a gente que é professor... nunca acaba. Nunca acaba, né? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai dar aula, não sei, o senhor vai dar aula hoje, né? Mas 7 horas, são 5 horas aqui, ó, no nosso horário de gravação, que é um pouquinho diferente do horário da saída, mas 7 horas vou dar aula. Doutor, o senhor falou bastante, né, dessa parte da estrutura do local, da residência, etc. Qual conselho você daria para uma pessoa que está com fibromialgia e que está nessas idas e vindas, que já está sendo acompanhada, que já está tomando a medicação, mas que mesmo assim está desgostosa com a vida, está cansada das dores? Isso é um relato que a gente tem constante aqui. E acho que no senhor também, né? Isso, que acho que são pontos importantes que você já frisou, que é essa questão de manter o acompanhamento certinho, que acho que, por exemplo, acho que é importante você ter realmente seu reumatologista lá para cuidar da sua doença, e também você querer esse cuidado, por exemplo, de tomar o remédio direito, de, por exemplo, fazer também atividade física, fazer acompanhamento com a fisioterapia, fazer a hidroginástica, fazer o pilates, de realmente a gente ter... de se cuidar, né? De se cuidar. Pegar 2 horas no dia e dizer, não, 2 horas por dia eu vou me cuidar. Vai ser para mim... Isso, por exemplo, tem aquele horário sagrado lá, por exemplo, de fazer atividade física,
tem um compromisso com você também, muitas vezes, da questão, por exemplo, falar da gente profissional liberal, o médico, o advogado, que a gente muitas vezes não tem muito horário, da gente não extrapolar também muito o horário de trabalho. Tem uma rotina fixa, da gente também não passar do limite. E eu acho que para todo paciente reumático, na verdade não só o fibromialgico, de questão de entender seu próprio limite, de você entender aquilo que lhe faz bem e aquilo que também que lhe faz mal, de você também tentar evitar aquilo que lhe faz mal e também, por exemplo, tirar algum momento para você, algum momento prazeroso, por exemplo, importante, por exemplo, acho que vou citar então, pode ser a mulher, pode ser o homem, mas de você tirar esse momento para você, por exemplo, tem um momento para sair para jantar, tem um momento para fazer a unha, ajeitar o cabelo, se maquiar. Você realmente tem que se cuidar, de você ter um momento para si e realmente não estar só cuidando dos outros, como eu falei, que aí muitas vezes essa questão daquela pessoa que é sobrecarregada, que cuida do trabalho, cuida dos filhos, dos pais. É verdade. Cuida de todo mundo, só menos cuida de você. Si. Uma vez eu fui no médico, eu estava muito ansioso, muito estressado, muito aperreado, muita coisa, né? E ele disse: Doutor Danúzio, meu amigo, Antônio, você precisa tirar 1 hora por dia para você, para fazer o que você gosta. E se você gosta de academia, vá. Se você gosta de ler, vá. Se você gosta de mexer com plantas, vá mexer com plantas. Se você gosta de consertar qualquer coisa, de mexer com ferramenta, é 1 hora. Se você não fizer isso, você vai endoidar. Ele não falou isso, né? Eu estou exagerando, que a gente tem que exagerar, né, doutor? Não, mas é isso. A gente precisa ter um tempo nosso. Isso. O senhor falou uma coisa muito importante logo no início, eu segurei para a gente falar agora. A gente já falou primeiro quais são os sintomas, depois nós falamos como resolver esses sintomas, e aí o senhor chegou num ponto interessante ao falar da lei, que ela enquadra todo mundo, que na verdade ela enquadra que você pode ser considerado deficiência, mas não diz que todo mundo é pessoa com deficiência, não é isso? É isso mesmo, que aí vou até deixar você explicar melhor essa questão. Não, o senhor explica, essa questão da lei, mas é isso, como eu falei, que, por exemplo, acho que a lei, por exemplo, é um marco muito importante para a questão de quem tem a doença, até para a gente conseguir garantir o acesso a toda a equipe multiprofissional que esse paciente tem necessidade. De garantir o acesso ao reumatologista, ao psiquiatra, ao psicólogo, ao fisioterapeuta, à terapia ocupacional, e que de entender que, por exemplo, que a doença tem diferentes graus. Por exemplo, tem algumas pessoas que vão ter um grau mais leve da doença e tem outros que vão ter um grau mais intenso, importante, né? de sintomas mesmo. E aí, por exemplo, vou citar o exemplo lá, de novo, voltar para a hernia de disco, por exemplo, é feito aquele paciente que você vê lá, você olha lá pro exame da coluna dele, na hernia de disco, você diz, pô, eu não sei como é que esse cara tá andando com as alterações que ele tem, e o cara muitas vezes não sente muita dor, enquanto outros têm umas lesões pequenas, mas sentem muita dor. E aí é como eu falei, essa questão dessa desregulação do nosso sistema nervoso, que aí tem algumas pessoas que vão vivenciar essas alterações de uma maneira e tem outros que vão vivenciar de outra maneira. E que é importante essa questão da lei de garantir esses direitos, e que algumas pessoas que têm realmente esses sintomas mais importantes para a gente conseguir enquadrar na deficiência, para a gente que essas pessoas tenham acesso por exemplo, a esses serviços, e também tenham acesso a outros benefícios. Perfeito. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Perfeito. Já pode ser professor do direito. Pois é, gente, não basta ter a fibromialgia, ter lá a CID M79.7 emitida lá pelo Dr. Belchior, para que a partir daí você seja uma pessoa com deficiência. Porque o critério que utiliza-se não é a doença em si, mas as barreiras que você enfrenta por ter aquela doença.
As barreiras sensoriais, impedimentos que antes você conseguia lavar uma louça, hoje você não consegue, impedimentos, limitação de atividades corriqueiras. Você antigamente conseguia ir para a igreja, hoje você já não consegue mais andar numa praça por conta das dores. Ou seja, é importantíssimo ter o acompanhamento do reumatologista com o Dr. Belchior, que é referência na nossa região, mas você também precisa atentar para uma siglazinha que é o Índice de Funcionalidade Brasileira, que inclusive, preste atenção, aqui embaixo vai aparecer o link do próximo episódio do Café com Guerra, que é com a doutora Nilene Rodrigues, fisioterapeuta forense, que ela vai falar exatamente desse aspecto da fisioterapia, que é quando é feito um laudo, que a partir daí realmente vai se comprovar, não, olha, ele tem o CID, a doença, e também tem os impedimentos, também tem as barreiras de não conseguir fazer uma feira, de não conseguir tomar banho direito, de não conseguir levar um menino na escola, ou seja, de realmente ter essas barreiras que lhe impedem de ter uma vida cotidiana, normal, como todos nós temos. Aí sim, você vai ser considerado uma pessoa com deficiência e tem uma série de direitos, não é, doutor? A pessoa sendo pessoa com deficiência vai ter um rol de direitos. Não, é que é importante que, por exemplo, para esse paciente, ele tem acesso aos serviços de saúde e também ele tem o direito, muitas vezes até, você vai saber explicar até melhor do que eu, mas... Não, relaxa. Essa questão, por exemplo, na compra de um carro, e aí, porque, por exemplo, eu vou de novo citar a questão da hernia de disco, né, que aí muitas vezes esses pacientes, eles têm, não é... A palavra impedimento, que acho que a mãe é muito forte, mas eles têm realmente uma dificuldade para andar de moto. Por exemplo, que aí quando você anda de moto, vai acabar sobrecarregando a massacra a lombar. E vai ter realmente mais piora dos sintomas e muitas vezes esses pacientes se beneficiariam muito da aquisição de um carro, muitas vezes dependendo da doença, por exemplo, um carro que já seja mais adaptado, que ele consiga dirigir. E aí, você, por exemplo, acho que é algo que é muito importante, essa questão, por exemplo, da questão do diagnóstico médico e desse apoio da fisioterapia. Do apoio da fisioterapia, também para a gente ver essa questão funcional, que na verdade, de ver realmente se essa alteração que ele tem vai acabar impedindo de conseguir executar as atividades do dia a dia, e também essa questão do direito, realmente da parte previdenciária do advogado para ajudar você a garantir seus direitos. Com certeza. Eu vou trazer uma listinha aqui, ó. Pega papel e caneta para tu ver os direitos que qualquer pessoa com deficiência possui. Isenção na compra de veículos, né, como o doutor falou. Você vai ter isenção aí de quase 30% do valor do carro, porque você não vai pagar determinados impostos, como o IPI, IPVA, ICMS, etc., lá da compra do carro. Além disso, você pode ter aquela plaquinha de vaga especial para estacionamento, prioridades em filas e atendimentos quaisquer que sejam, meia entrada em eventos, se você quer ir no cinema, para um teatro, para um show, você também vai ter isso. Para aquelas pessoas que pagam imposto de renda, também vai ter a isenção do pagamento do imposto de renda. A ideia é que você não pague o imposto de renda para que esse recurso seja utilizado no seu tratamento. Para quem é trabalhador de carteira assinada, tem a isenção, na verdade, é possível sacar de maneira integral o FGTS, que muitas vezes você só pode sacar ou quando é desempregado, quando você é demitido sem justa causa, ou quando você quer comprar uma casa, quando está passando por um tratamento médico, etc. Também tem a questão de cotas para concurso público, sem contar a redução do valor de passagens aéreas para seus acompanhantes, isenção de transporte intermunicipal, interestadual, a própria medicação, se for de alto custo pelo SUS, né, doutor? A medicação é de alto custo da reumatologia? Muitas medicações dentro da reumatologia, por exemplo, os próprios biológicos que eu citei, são medicações que, por exemplo, elas passam dos 4 até 5 dígitos, essa medicação. É muito dinheiro. Estamos falando de 10 mil. Isso. 4, de 5, 10 mil é muito dinheiro. E não é uma vez só, por exemplo, é mensal. Por exemplo, esse paciente, ele, por exemplo, ele vai usar, por exemplo,
por exemplo, uma injeção pode ser uma injeção por semana, Sim. por mês ou a cada 15 dias, e aí quando você vai, por exemplo, não só as injeções são caras, como também os comprimidos muitas vezes são tratamentos caros dentro da reumatologia, que aí, graças a Deus, a gente tem um acesso, por exemplo, para quem tem o diagnóstico preciso, a gente faz os exames devidos, e aí a gente solicita a farmácia do estado, que aí, graças a Deus, aqui em Pernambuco a gente tem tido, aqui, por exemplo, vou citar o exemplo aqui de Serra Talhada, graças a Deus, não só para os pacientes de Serra, mas também como toda a região, a gente tem tido um bom acesso, por exemplo, dentro do estado de Pernambuco, não vou citar outros estados. Claro. Que aí dentro do estado de Pernambuco a gente tem tido o acesso garantido de todas essas medicações e a gente vê boas respostas. Por exemplo, vou citar o exemplo das espondiloartrites, que a gente vê realmente que o paciente que faz uso das injeções dos biológicos realmente é um paciente antes da injeção e outro depois. E, por exemplo, a gente consegue mudar o curso da doença, por exemplo. Qual era o curso natural da espondiloartrite? Por exemplo, é um paciente que ele vai ter as inflamações lá vão acontecer na coluna, por exemplo. Aquele paciente que geralmente como é que seria a história natural da doença dele? Seria a coluna dele inflamando, e ela ir se curvando e perdendo a mobilidade. Que, por exemplo, o tratamento é importante não só para a gente, por exemplo, tirar a dor, a inflamação daquele momento, como a gente evitar a progressão das doenças. Porque, por exemplo, não só a espondiloartrite, como a artrite reumatoide, o lúpus, muitas vezes, vai lá inflamando a articulação e, com o tempo, além da inflamação, vai ficando deformidade. E aí é justamente isso que a gente quer evitar, que a gente quer tratar, por exemplo, dar o diagnóstico, tratar e justamente evitar que, graças a Deus, a gente tem visto cada vez menos essa questão das deformidades, principalmente em mãos, pensando na questão do lúpus. É onde vai se entranhando, não é, doutor? Isso, tem alguns, por exemplo, são diferentes, pode ser deformidade de diferentes formas, mas que a gente vê que, por exemplo, pode tanto o dedo ir mais para o lado, dentro ver. Entendi. E geralmente, por exemplo, é aquela junta que fica também, pode ficar mais gordinha. Entendi. E aí a gente vê que também esse paciente vai inflamando a mão e ele vai perdendo a movimentação. Por exemplo, ele não consegue fechar a mão. Não consegue mais pegar alguma coisa. Já vai ter direitos previdenciários aí. Isso mesmo. Se a pessoa trabalha num caixa, a pessoa trabalha no estoquista e você não consegue fazer esse movimento de pinça para pegar alguma coisa, você não consegue mais trabalhar nesse setor. Poderia ir para outro, mas qual? Isso, aí é dificuldade, né? Que aí até é algo importante que você... Relaxe, doutor, relaxe. Enquanto ele está vendo aí a questão do celular, eu tenho mais 2 direitos que você precisa saber. Primeiro, redução ou isenção da conta de energia, lá pela via da tarifa do CAD único, aí para as pessoas de baixa renda. E também adequação do ambiente de trabalho, para você que trabalha com carteira assinada e você foi diagnosticado com a fibromialgia, possui a deficiência, o seu empregador tem a obrigação de lhe realocar para outro serviço que você consiga desempenhar e, olha, não aceita discriminação, tá? Não aceita, né, doutor? Não, isso aí. Nessa questão da readaptação é algo muito importante. Por exemplo, esse paciente com fibromialgia, realmente ele deve ser tratado com mais cuidado, com mais zelo mesmo, de que ele realmente tem que ser adaptado à função que ele consiga desempenhar. Acho que, por exemplo, ele não pode ficar sendo submetido, por exemplo, a movimento muito repetitivo para não sobrecarregar uma articulação só. Sim. De, por exemplo, também trabalhar com excesso de peso, e muitas vezes essa questão até muitas vezes psicológica mesmo, porque, por exemplo, não estou querendo falar de uma classe profissional específica, claro. mas vou citar aqui a questão das professoras mesmo, que eu acho que realmente o professor na sala de aula, realmente ele hoje em dia é submetido a muitas pressões psicológicas demais. E realmente eu vejo que realmente muitas vezes para essas pessoas realmente tem um momento lá que não dá mais, de que realmente ele tem que sair do ambiente de sala de aula e ir para a função mais administrativa mesmo, que tudo acaba interferindo. Que, por exemplo, como você falou bem, dentro dessa desregulação do sistema nervoso,
tudo isso pode acabar interferindo. E aí, realmente, essa questão emocional mesmo, muitas vezes da questão do trabalho mais degradante, física e psicologicamente, é importante ter esse cuidado e realmente, se ele não conseguir ser readaptado, muitas vezes até vai avaliar essa questão da aposentadoria. Aposentadoria. Porque, olha, você precisa entender que existe um ciclo. Na verdade, existe um fluxo, né? Acho que o doutor conhece também muito bem desse. Mais do que eu, claro. Você está na crise, não é? Aí o doutor vai chegar e dizer, rapaz, você precisa passar 3 meses, não sei, 2 meses, 1 ano. Aí o senhor vai definir a questão da gravidade de afastamento, não é, doutor? Você se afastou uma vez, aí voltou a trabalhar, não conseguiu, se afasta de novo, voltou a trabalhar, foi readaptado, mas mesmo assim, readaptado para outra função, mas mesmo assim não consegue, se afasta de novo, não é, doutor? Até chegar num momento que o médico, junto com o fisioterapeuta, a perícia médica, vai avaliar e dizer, não, realmente você não tem mais condições de trabalhar e você vai ser aposentado, né, se você tiver aqueles requisitos mínimos que precisa, inclusive para a aposentadoria da pessoa, existe a aposentadoria do PCD, né, na verdade, que você se aposenta um pouquinho mais cedo, ou existe a aposentadoria por incapacidade, que eu odeio essa palavra, porque é quando você realmente não consegue mais, e aí vai ficar em casa, se cuidando, para ter uma vida mais digna, né, doutor? Sim. Por exemplo, essa questão é importante a gente saber que, por exemplo, que você tem esse direito, claro, e você realmente ir atrás dele quando você tiver essa necessidade. Mas como você bem falou, essa questão de, por exemplo, de ter a avaliação, de claro, ter o acompanhamento, de ter todo esse processo, na verdade. Claro. Que realmente não é assim da noite, não é da noite para o dia. Não. Você entender que realmente é um ciclo que vai... É um processo, né, que vai indo. Isso, de você entender que realmente chegou aquele momento que você realmente já esgotou suas possibilidades. Muitas vezes, dentro lá da empresa, dentro das funções que são possíveis, claro, lá dentro, de que você realmente, como disse, você tentou, mas muitas vezes não é possível readaptar para uma função que você consiga realmente trabalhar. Desenvolver. E lembrando que, a depender da lesão que você tem na coluna, por exemplo, como o doutor falou bem aqui, das lesões da coluna, da hérnia de disco, se essa doença foi adquirida no seu trabalho, porque você carrega muito peso, porque a sua postura é inadequada, porque não há uma CIPA lá fazendo a prevenção de acidentes, não há uma ergonomia adequada, pode ser considerado uma doença laboral. E além disso, você ainda pode ter direito a outros benefícios, né, como o auxílio acidente. Doutor, qual foi o caso mais difícil, assim, não apenas mais difícil, mas que ficou marcado na sua mente? Eu nem te falei isso antes, porque eu gosto de pegar de surpresa. O caso que ficou mais marcado na sua vida, nessa trajetória como estudante, como residente, como médico? Tem vários casos, assim, bem marcantes, né? Na vida de todo profissional, claro, né? Mas aqui eu vou citar um que foi durante a residência, de que a gente vê como muitas vezes é importante essa questão do trabalho. Por exemplo, por mais que a pessoa ele tenha sua deficiência, tenha suas limitações, não vou citar nome, né? Claro, por favor. Que aí tinha um paciente lá durante a residência lá em Brasília, por exemplo, que aí, por mais que ele tivesse os problemas lá da doença dele, da esclerose sistêmica, por mais que ele tivesse, por exemplo, ele tinha todas as manifestações da doença e realmente, dentro do curso da doença, ele tinha por exemplo, que a doença ela naturalmente vai formando úlcera na ponta dos dedos e com o tempo ele foi perdendo as falanges. Foi perdendo isso. As pontinhas. Foi perdendo a pontinha do dedo com essas questão das crises e tudo mais. E por mais que, por exemplo, que a gente tenha tratamento, faça tratamento adequado, muitas vezes o curso natural da doença a gente não consegue modificá-lo. E esse paciente, apesar de, por exemplo, ter esses
problemas da esclerose sistêmica, da doença dele, ele era um cara que era alegre de conseguir, por exemplo, tinha o trabalho dele e também até se aventurava como cantor. Sério? E aí, eu acho que para mim isso ficou muito marcado, de que você, por exemplo, você não é a sua doença, você é... Muito bom, olha aí, ó. Você não é a sua doença. Isso aqui dá um corte perfeito. Repete, doutor, você não é a sua doença, por quê? Vai ficar massa. Que você não é a sua doença, que, por exemplo, você vai muito além disso, que você é aquilo que você gosta de fazer. Você pode, por exemplo, como você bem falou, por exemplo, nessa sua hora, nesse momento que você tira para você, e é importante, muitas vezes pode ser tocar violão, cantar, desenhar. Eu gosto de cuidar de plantas. Fazer yoga, cuidar de animais, pode ser o que for, que eu acho que você tem que ter esse momento para si, um momento de você cuidar de si e de que você, por exemplo, você é muito além do que um diagnóstico, por exemplo. É por isso que é importante, e eu gosto muito de tratar as pessoas, por exemplo, os pacientes, pelo nome. Você é Maria, você é João, você é José, que é importante que você entenda que, por exemplo, que você você é você e você está enquadrado dentro de por exemplo, dentro de uma família, dentro do pessoal lá de trabalho, dos seus amigos, do ciclo de amizade, e que você não é apenas, por exemplo, não é porque você tem a fibromialgia que você vai deixar de ter a sua família, os seus amigos, o seu lazer, aquele hobby, a costura, né? Muita gente gosta de costurar. Eu tenho um amigo que ele gosta de crochê. Sério? Não, mas ele gosta, ele adora fazer crochê. As atividades manuais são muito boas. Ele adora. E ele faz cada coisa linda de crochê. E acho que é isso. A gente tem que... Muito bom, doutor. Então, o caso que ficou marcado para o senhor foi isso. E o que é que o senhor diria para quem está nos assistindo e que tem vontade de ser médico, que tem vontade de ser reumatologista, né? O senhor como professor também da universidade. Isso, e o que eu tenho a dizer é que, na verdade, é que você pode acreditar no seu sonho. Acho que você... acho que nosso país ainda dá muita oportunidade de você que tem vontade de estudar, de crescer e de você ser o que você quiser, de você realmente se esforçar, de você se dedicar e correr atrás. Por exemplo, não é você sonhar e dizer, não, eu vou ser astronauta e você ficar em casa sem fazer nada. Não é assim. Verdade. Você tem que correr atrás, você tem que querer e você tem que fazer por onde chegar lá. Muito bom, muito bom. Produção, como é que tá nosso tempo aí? 1 hora, doutor, só a gente falando de fibromialgia. E a gente ainda queria falar de lúpus, não é? Vai ter que ter outra oportunidade. Tem que ter outra oportunidade. E sabe outra coisa que eu queria ver? Eu não sei nem se é com o senhor da especialidade, mas é... Eu esqueci o nome da doença. A doença do sangue. No sangue não, na medula. Inflamação da medula, como é o nome? Leucemia? Leucemia. Sim, essa questão do... Que inclusive fevereiro, né, isso, agora... fevereiro laranja, que, por exemplo, tem a parte roxa, que é o lúpus, e a fibromialgia, que é o fevereiro roxo, e o fevereiro laranja, essa questão da leucemia. Peraí, desculpa, fevereiro roxo é da fibromialgia? Isso, é da fibromialgia. Eu não sabia, cara. E a parte do fevereiro laranja, que trata da leucemia. Só que aí é com o pessoal da hematologia, que a coisa você chama o nosso colega, que também está lá Quero chamar, como é o nome dele? Aí você vai chamar o Caio. Pois já convide ele, doutor. Já convide ele para quando ele puder. E ó, nosso tempo já está chegando ao fim. Vamos vir de novo para falar de lúpus. O que mais, doutor? Se você deixar aí, a gente discorre muito tempo. Fala muito aí sobre artrite reumatoide, sobre lúpus, sobre espondiloartrite, como a esclerose sistêmica, por exemplo. Se a gente fosse citar aqui a doença da reumatologia, a gente passa mais de hora e não cita todas. É que, por exemplo, a reumatologia é essa especialidade que é muito abrangente e muitas vezes a gente acaba sendo sobrecarregado um pouquinho. Imagino. Porque muitas vezes não tem ninguém que cuide de tal doença, aí joga pro reumato. Eu já percebi que é assim. Eu percebi, mesmo não sendo da área, eu percebi que o cardiologista viu, não é aqui, não. O ortopedista viu, não é aqui.
o Neuroview não é aqui. Então joga lá pro reumato que ele resolve, né? E a gente, como eu disse, essas doenças elas são realmente multissistêmicas. Complexas e realmente elas vão ativar tudo. Por exemplo, vai acometer a pele, vai acometer a articulação, aí pode acometer o coração, o pulmão, os rins. E, como diz, a gente realmente é um especialista que cuida de muita coisa. Imagino. E que a gente acaba tendo um cuidado. E realmente a gente, muitas vezes a gente pode até dar diagnósticos que não são nossos e muitas vezes direcionar para o especialista mais correto. E sempre também a gente trabalha em conjunto mesmo. A gente tem essa questão dessa parceria muito forte com a questão da nefrologia, da pneumologia, e é isso. Também colega da hematologia, e a gente trabalhando em conjunto. Perfeito. Gente, esse é o Dr. Belchior, atende aqui em Serra Talhada. Doutor, para quem quer encontrar o senhor, fala o teu Instagram, telefone, se puder, lá da clínica. A clínica fica ali do lado do Hospital São Vicente. Vai lá, marca a consulta para ele cuidar de você. Você não é a sua doença, você é muito mais do que isso e você não precisa sentir dores constantes. Existe uma ciência, existem profissionais que podem te ajudar bastante. Isso, frisar que realmente é um trabalho muito profissional, realmente. Claro. Falando especificamente da fibra, é que realmente esse cuidado do reumatologista, do psiquiatra, mas também da psicologia, da fisioterapia, da terapia ocupacional, de realmente esse cuidado multidisciplinar, multiprofissional, que a gente, por exemplo, está lá na clínica de especialidade lá da São Vicente, aqui em Serra. Eu atendo também em outros municípios. Conta aí qual é, doutor. Em Custódia e em Triunfo. Custódia é em qual lugar? Em Custódia atendo lá na clínica da Mariana Cardoso e em Triunfo lá na Endotriunfo. Na Endotriunfo. Olha aí, você que é de Custódia, de Triunfo. Tem um dia específico, doutor, para ir lá? Isso, que aí eu vou lá, por exemplo, na clínica Mariana Cardoso uma vez por mês e lá em Triunfo, geralmente eu vou a cada 15 dias. Geralmente 2 vezes no mês eu tô por lá em Triunfo. Olha aí. E os outros dias, todos aqui em Serra, para quem quiser seguir o senhor no Instagram? É o @Dr. Belchior Reumatologista. E se quiser entrar em contato para marcar a consulta, é o DDD 879 e agora eu vou esquecer, 981 36 2105 para marcar a consulta. Vai lá, doutor. Quer trazer mais alguma informação? Ou a gente encerra? Acho que por hoje dá para encerrar. Já por hoje a gente encerra e a gente, quando terminar aqui, já deixa marcado o de lúpus e das outras, né? Isso, a gente vai... Devagarzinho. Devagarzinho a gente vai chegando lá. Esse é o nosso Café com Guerra. Hoje falamos só de fibromialgia com o Dr. Belchior. Muito obrigado, doutor. Traga suas palavras finais. Falando não só, por exemplo, falando principalmente da fibromialgia, mas não só, falar dessa especialidade que, como diz, eu me apaixonei durante a faculdade, mais ainda durante a residência, e que realmente, por exemplo, tem um mundo muito grande da medicina e tem, por exemplo, esse mundo da reumatologia, e gostaria de agradecer a você. Obrigado. Aqui. Eu que agradeço. A oportunidade de falar aqui sobre a fibromialgia e também a oportunidade de trazer essa informação de qualidade. Agora foi o meu, perdão. Ficou 2-1 para mim. 2-1, né? De que a gente, por exemplo, tem especialistas aqui de qualidade na cidade e que você tem grandes profissionais a se buscar, né, dentro da cidade, e se precisar de um reumatologista, a gente tá lá para cuidar das dores e das doenças reumáticas. Por exemplo, nem toda dor vai ser doença reumática, mas naquela dor que está de subaguda para crônica, por exemplo, aquela dor que já tá te incomodando há mais de 3 meses, pode ir lá para procurar a gente, que a gente pode ajudar nesse diagnóstico. Olha aí, ó. Vai lá. Doutor, obrigado. Não, eu que agradeço. Tamo juntos. Só o começo. Bom